Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Um episódio muito bacana, está começando agora, e a gente vai falar sobre o intestino. Ele, considerado o segundo cérebro, considerado o gestor de tantas emoções, e a gente vai falar de qualidade de vida relacionada ao intestino. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente lembra dos ossos, do coração, da pele. Já falamos sobre isso aqui, mas agora a gente fala sobre o intestino. Quem participa desse episódio é uma especialista no assunto, não exatamente, não diretamente, mas também com questões relacionadas. A gente tem mais uma vez aqui a doutora Fânia Cristina dos Santos. Bem-vinda, doutora. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Alegria ter a senhora aqui mais uma vez. A doutora é geriatra, professora da Unifesp, especialista em dor. Existem muitas dores relacionadas ao aparelho digestivo, né, doutora? Muitas, você nem imagina quanto. As questões de dores que a gente fala, as questões de dores viscerais, elas, dentre as vísceras, as que acabam tendo mais problemas de dor são os intestinos. As famosas cólicas, aquelas fincadas, a gente sabe do que a gente está falando, né? Quem nunca, né? Agora, quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de cuidados com o intestino, esse nosso segundo cérebro, a gente está falando de um equilíbrio dessas bactérias que precisam viver em paz ali, né? Nosso intestino é colonizado por milhões de bactérias. E nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos que as bactérias boas estejam melhor. Por quê? Porque elas ajudam em digestão. Elas ajudam que alguns nutrientes sejam melhores produzidos e absorvidos. Então, nós precisamos que as bactérias boas estejam sempre ali atenta, né? O tempo todo, porque a gente come, né? E os alimentos vão até o intestino. E aí, com a digestão, você pode ter apresentações. A gente fala apresentações de patógenos. E esses patógenos... Patógenos... são bactérias, vamos dizer, agentes ruins. Patógenos são agentes que causam patologias, né? E dentre as patologias nós temos as colites, as famosas colites que podem estar associadas a antibiótico, a alimentação, a alguma contaminação alimentar, pode estar associado ao próprio paciente que tem uma sensibilidade maior. Eu, que sou especialista em dor, convivo muito com os pacientes que têm colo irritável, né? Esse colo irritável é um quadro bastante difícil que não tem cura, mas tem controle. E dentre esses controles é ter uma boa flora intestinal. E quando a gente fala de colite, a gente revê o sufixo "ite", que está relacionado às inflamações diversas. E essas colites, essas inflamações intestinais, atualmente elas são consideradas muito perigosas. Você sabe que uma infecção no intestino pode abrir barreira. A gente fala que abre a barreira intestinal, abre a permeabilidade. E aí, para onde essas bactérias vão? Se tivermos desequilíbrios e as bactérias ruins tiverem em maior quantidade, elas vão adentrar a corrente sanguínea, muitas vezes podendo causar infecções seríssimas, septicemias. Então, nós precisamos ter o controle intestinal muito importante. Além do que, a gente falar de digestão importante, no nosso intestino, você sabe que a gente consegue produzir uma grande parcela de neurotransmissores que atuam no cérebro. Uma das razões que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, porque no intestino aborda um grande número de neurônios. E esses neurônios intestinais, que são os neurônios do plexo enteral, né? Que nós chamamos dessa maneira, esses neurônios, eles fazem com que o intestino produza alguns neurotransmissores, e esses transmissores relacionados à qualidade de vida, relacionado ao bem-estar, serotonina. 70% da serotonina que é ofertada ao nosso cérebro, da onde que ela vem? Do intestino. E serotonina está relacionada ao bem-estar, né? A dopamina, 50% da nossa dopamina, que é relacionada à recompensa, também a bem-estar,
Onde ela é ofertada? No intestino. Mas isto se o intestino tiver saudável. E para o intestino estar saudável, você tem que ter alimentação saudável, com pré-bióticos. Você sabe a diferença do pré-biótico e Vamos saber agora. probióticos? Diferença entre pré-bióticos e Sim, probióticos. porque os 2 são importantes. Quando a gente fala de pré-biótico, a gente está falando de fibras, fibras que a gente tem em aspargo, que a gente tem na banana, né, na cebola. Então essas fibras, o que que elas fazem? Elas são alimentos para bactérias boas. As bactérias boas precisam estar bem alimentadas para elas poderem competir com as ruins, porque no intestino nós temos bactéria ruim? Temos sim. Aliás, e aí é a diferença, enquanto o pré-biótico é a alimentação das bactérias, os probióticos são exatamente os micro-organismos. E esses micro-organismos, que são principalmente os lactobacilos, e outros, né? Nós temos alguns fungos que são benéficos para o corpo, e esses micro-organismos, eles que vão estar nos ajudando, eles que vão estar lutando a nosso favor. É um universo que é composto de mais bactérias do que células. Então, na verdade, nós somos as nossas bactérias, né? Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Eu falo muito isso para meus pacientes. A flora intestinal hoje, ela tem uma importância na saúde. Pra você ter uma ideia, nos últimos anos, o que tem saído de estudos falando a respeito de depressão, tratamento de depressão com um intestino bom, tratamento de dores com o intestino bom, isso é vital, né, para quem tem problemas intestinais. Até existem estudos até em relação à saúde mental E com o tudo intestino. parte. Não estamos falando de saúde mental, estamos falando de controle de dores, estamos falando de qualidade de vida a partir de um intestino saudável. Tudo parte desse equilíbrio, né? Sim. Tudo parte da alimentação dessas bactérias. Elas precisam ser bem tratadas, né? E vão ser bem tratadas com probióticos administrados da maneira adequada, né? Sim, nós temos, a gente sempre fala para os pacientes é o seguinte: a gente precisa ter uma alimentação boa, né, como eu falei, com pré-bióticos que vão alimentar as bactérias e com as próprias bactérias boas, né, que podem vir de iogurte, podem vir de kefir, pode vir do chucrutes, né. E, além da alimentação, hoje a gente recomenda muito o uso de probiótico, não só em De algumas suplementação. situações, não só em questão de prevenção, que nós utilizamos muito, por exemplo, um paciente que vai fazer o uso de um antibiótico, você já poderia partir do uso de um probiótico junto com o antibiótico, para diminuir a chance dos antibióticos matar, porque os antibióticos matam os agentes ruins, mas matam os bons também. E você precisa equilibrar, né? Então, muitas vezes você tem que usar o probiótico para prevenção e também para tratamento. Doutora, sobre esse assunto, que muitas vezes a gente confunde pré-bióticos e probióticos, a gente tem uma participação da jornalista Júlia Bandeira falando exatamente sobre a importância dos dois. Vamos ver o que ela diz e a gente volta aqui no assunto? Perfeito. Vamos lá. Você sabe a diferença entre probióticos e pré-bióticos, esses dois aliados na saúde do intestino? Os pré-bióticos são fibras especiais presentes em alimentos como banana, cebola, alho, aveia e aspargos. Eles não são digeridos pelo corpo, mas servem de alimento para as bactérias boas do intestino, estimulando seu crescimento. Já os probióticos são os micro-organismos vivos encontrados em suplementos e também em alimentos fermentados, como kefir, iogurte, kombucha e chucrute. Eles chegam ao intestino e ajudam a repovoar a flora intestinal, trazendo equilíbrio e proteção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma microbiota equilibrada está diretamente associada à melhor digestão, produção de vitaminas do complexo B e vitamina K, além de fortalecimento do sistema imunológico. Ou seja, não basta apenas repor probióticos, é fundamental também oferecer probióticos pela alimentação, para criar um ambiente favorável em que essas bactérias benéficas possam se desenvolver e proteger o organismo.
Muito bem, é sempre importante a gente saber o que a gente está nutrindo, né? A gente é o que a gente come, como a senhora disse, né, doutora? Sim, é muito importante. O envelhecimento, né? E aí, partindo da questão que eu acho, né? É meu dia a dia trabalhar com envelhecimento, envelhecer bem hoje é ter um intestino bom, né? E o intestino bom depende muito desses cuidados. Cuidados com a alimentação, né? Cuidados, hoje a gente sabe que as pessoas viajam e aí estão com riscos, às vezes, de água contaminadas, né? A gente tem que ter muito esse cuidado e realmente prevenção. Eu acho que essa questão de ter uma flora potente para nos defender, e lembrando outra coisa que é muito importante, o nosso sistema de defesa, a nossa defesa corporal pode estar presente ali no intestino. Aliás, não pode, ela está presente e ela pode nos ajudar muito, porque o intestino, ele participa da defesa. Então, quando a gente fala em flora boa, a gente está falando em defesa boa do corpo. Uma flora intestinal boa está relacionada à imunidade. Quanto melhor a flora, melhor é a sua imunidade. E hoje as pessoas nos perguntam tanto, no meu consultório me perguntam no dia a dia, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? Isso é uma questão que me é perguntado assim constantemente. Dentre várias coisas que têm importância para imunidade, né? Saúde mental é importante para uma boa imunidade, mas intestino. Intestino. Tem que estar bem. Tudo passa por ele. E nessa época, a senhora bem disse, né? Época de férias, muitas pessoas não viajam, mas muitas viajam. E a gente está falando de rotinas saudáveis. Nesse período de viagens, de férias, para muitos, né? Existe quase uma mudança nessa rotina, né, doutora? Tem uma alteração que vai também afetar o intestino. Tanto isso que você está falando é tão importante, que isso vai afetar tanto diretamente por conta de alimentações diferentes, que você acaba, às vezes, excedendo, comendo alguma coisa de algum lugar que você não conhece, então tem que ter muito cuidado, mas também o hábito intestinal. Muitas pessoas, quando viajam, têm o intestino mais preso. E quanto mais preso o intestino, maior é a produção de bactérias ruins. Não, tem o professor Murilo Pereira, né, professor de modulação intestinal, né? Ele fala que algumas pessoas, principalmente as mulheres, a maioria, tem um GPS no sistema digestório, Sim. que sabe quando viaja, né? Exatamente. Quando viaja, trava. É isso que a gente ouve muito no nosso dia a dia. Mas olha só, isso tem a ver com os cuidados que a gente tem na nossa rotina de todo dia. Quando esses cuidados mudam, as coisas podem também mudar a partir do intestino. A gente foi para as ruas para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Vamos conferir a nossa reportagem? Vamos lá. Em férias, período fora da rotina, eu durmo mais tarde, relaxo, tento relaxar na medida do possível. E a alimentação também acaba relaxando um pouco, por isso que eu tento controlar fora nos outros períodos, para nesses períodos de folga poder relaxar um pouquinho. Eu sou autônoma há 2, 3 anos, então as férias e a vida profissional de trabalho se misturam o tempo inteiro. Acho que faz algum tempo que eu não tenho 1 mês de férias, 20 dias de férias. Então eu diria que não muda muito, acho que eu tento ter uma certa regularidade na minha alimentação, na minha rotina. Durante as férias eu sinto que eu consigo me organizar melhor um pouco com o meu tempo, né? Eu consigo fazer as coisas que eu quero e que eu gosto de fazer dentro de casa, de organizar o meu espaço mais do que eu organizo no dia a dia, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na faculdade. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de me alimentar melhor também, de poder tomar sol, fazer exercício, todas as coisas que eu gostaria de fazer no meu dia a dia e não faço. A gente tem mais tempo para poder comer em lugar diferente, lugar, né, mais longe de casa, ou quando está viajando também adoro comer coisas diferentes enquanto eu estou viajando, é parte da viagem. Mas ao mesmo tempo eu também tenho tempo para poder cozinhar um pouco, poder fazer coisas que eu gosto, eu curto cozinhar, então acho que ajuda também a não só comer coisa feita pelos outros. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava, 30 dias, tirava 15 e tal, não tinha a menor preocupação. Então, assim, viajava, comia o que eu queria, não tinha. Levava meu filho, que era um pouco menor, também não tinha. Tinha horários
mas não tinha... Ai, vamos comer churrasco, vamos. Vamos jantar, tal, vamos. Aí eu acho que eu dou uma relaxada. Que aí eu paro de ter o horário da rotina, eu sinto que eu não preciso fazer mais nada no horário que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa bem não disciplinada. Então, chegar nas férias, eu não tenho uma obrigação de fato, eu não tenho tanto compromisso comigo mesma. Então eu sei que pra mim acaba sendo mais difícil nesse. Muitas camadas aí pra gente comentar. O intestino sente tudo isso aí que foi colocado na reportagem, doutora? Sente muito. O intestino precisa de uma rotina saudável, né? O intestino não sabe das férias. Não sabe. Ele não sabe das férias. Ele não foi avisado disso, né? Então ele não sabe. O que ele sabe é que tem que ter o dia a dia regular, o que as pessoas estão acostumadas. Não pode sair muito disso, porque você vai correr risco. Risco do quê? Risco de ficar constipada, ficar com o intestino preso, risco de, com alguma alimentação muito fora do seu habitual, você pode ter diarreias, e com diarreias, principalmente se você está em lugar muito ensolarado, você pode ter desidratação importante. Então, essa questão precisa ter uma regularidade. E outra coisa, Fernando, precisa ter uma dieta. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come, né? Cuidado com o que você vai escolher, águas, tomar muito cuidado com água. É bom lembrar o surto que aconteceu em temporadas passadas aqui no litoral de São Paulo, local onde a gente grava o episódio, a gente grava na capital, né? Mas no litoral de São Paulo aconteceu, né? Se não me parece, na temporada do verão passado, né? De água. Água contaminada. A água não avisa. É muito fácil se contaminar com a água. O intestino é muito sensível a essa água contaminada, né, doutora? E a água, quando está contaminada, ela pode causar uma diarreia, um quadro diarreico muito importante. Não sei se você já ouviu falar que às vezes a gente fala diarreia do viajante. É exatamente ter contaminações com bactérias muito perigosas. Às vezes você contamina com algumas bactérias fáceis de controle, mas às vezes você pode se contaminar com uma bactéria brava que vai precisar tratamento com antibiótico. E aí, fora o intestino já está inflamado por conta da própria infecção, você vai usar antibiótico e o antibiótico vai alterar a sua flora. Ou seja, uma coisa que já estava atrapalhada fica mais atrapalhada ainda, né? Sim. Mas eu tenho certeza que tem gente acompanhando esse episódio dizendo: mas na vida real não dá para ser tão certinho assim. Ok, é verdade, tem razão. Mas aí que vem a questão. O intestino mais bem preparado, mais bem modulado, suplementado de acordo com as necessidades, ele vai enfrentar essas intempéries aí com mais valentia, não é, doutora? É verdade. Você trabalhando no intestino bom, vamos dizer assim, forte, que esteja bem adaptado com uma flora boa, né? Com uma permeabilidade intestinal com mucosa ok. Se você tiver entrou em contato com algum patógeno, algum micro-organismo que possa te fazer mal, você pode estar mais bem preparado, porque sua flora vai estar ali alerta, né? Então, isso é verdade o que você está colocando. A gente tem como ter essa prevenção mesmo, somente com hábitos mais simples, com alimentação saudável. E a gente viu também que muitas pessoas aproveitam as férias para dar uma organizada até na própria rotina de autocuidado, o que é muito bom também. Eu queria só levantar uma questão que uma mocinha disse, né, que não tira férias. Isso também acaba afetando o próprio intestino, porque o estresse, a vida corrida, também vai alterar a nossa microbiota, que é o grande assunto do episódio que a gente está fazendo aqui agora, né? E aí vale a gente comentar aqui, como a gente já tinha falado, como você falou, né? O intestino é o cérebro, o segundo cérebro, né? E por que isso? Por causa dessa relação que ele tem autonomia, ele tem uma rede neuronal muito grande, é uma das maiores que você tem fora do cérebro e medula, e essa rede neuronal acaba tendo autonomia em relação à digestão, autonomia em relação a gerenciamento ali do próprio intestino com produção de substâncias boas, neurotransmissores cerebrais. Então, o intestino influencia o cérebro? Sim, é verdade. Como O é que eles intestino conversam? ruim,
Eles têm. Então, existe uma comunicação entre o intestino e o cérebro, e é uma via de dupla mão. O intestino pode influenciar o cérebro e o cérebro pode influenciar o intestino. Por exemplo, as pessoas precisam de férias? Precisam, porque elas precisam relaxar. Quando você está mais relaxado, menos ansioso, seu intestino vai melhor? Vai. A gente sabe que existem somatizações muito importantes. Você já deve ter ouvido falar, né? Eu estou nervoso e aí já fui no banheiro umas 3 vezes, porque a questão do humor pode afetar o intestino, pode. Susto de afetar o trato intestinal. E o contrário também é verdadeiro. Um intestino ruim vai te deixar de mais mau humor, por exemplo, e isso até numa férias. Existem várias formas de cuidar desse intestino e existem também muitas formas de entender esse cuidado. A gente tem aqui no nosso Diálogos de Saúde um quadro que a senhora bem conhece, que é o Mitos e Verdades. Então, vou colocar aqui na tela algumas expressões, algumas afirmações, e a senhora me diz se é mito ou se é verdade dentro desse universo de cuidados com o intestino. Vamos lá? Preparada? Vamos lá. Olha só essa primeira frase. Probióticos, tudo que a gente está falando aqui, servem apenas para tratar diarreia. Doutora Fânia, isso é mito ou isso é verdade? É mito. É mito. Os probióticos, né, os micro-organismos vivos aí, eles não só vão ajudar a tratar os quadros diarreicos, eles podem melhorar até em 40% uma infecção intestinal, né? Eles também servem para prevenção. Prevenção no dia a dia e prevenção quando se usa antibiótico também. Sim. A gente tem, por falar em probióticos, mais uma participação da jornalista Júlia Bandeira, falando especificamente sobre probióticos e diarreia, e a gente vai chamar a participação dela e depois volta para conversar. Vamos ver? Vamos ver? De acordo com pesquisas clínicas, os probióticos podem reduzir em até 40% os episódios de diarreia associada ao uso de antibióticos. Essa condição é chamada de diarreia associada a antibiótico e pode atingir até 1 em cada 3 pacientes em tratamento. O que acontece é que os antibióticos não eliminam apenas as bactérias causadoras da infecção, mas também aquelas que compõem a nossa microbiota intestinal, fundamentais para a digestão, absorção de nutrientes e defesa imunológica. Os probióticos, quando administrados junto ao tratamento antibiótico, reduzem a incidência, a duração e a intensidade da diarreia, além de impactar no sistema imunológico, já que cerca de 70% das células de defesa do corpo estão localizadas no intestino. Portanto, funcionam como um verdadeiro protetor intestinal durante e após o uso de antibióticos, favorecendo tanto o restabelecimento da microbiota quanto a prevenção de complicações e o fortalecimento da imunidade. Muito bem, doutora. Olha que interessante. Seria aquela imagem assim do bombeiro apagando um incêndio em um apartamento? Ele vai destruir tudo, mas acaba o fogo. Sim. Mas está tudo destruído. Sim. Seria isso, jogando Seria água isso. e acaba com tudo. Sim. O antibiótico é importante porque as bactérias ruins podem, como eu falei, invadir o sistema sanguíneo e aí causar graves infecções generalizadas, né? Então, os antibióticos são necessários. Mas o mal disso, né? Um bônus vem com um ônus aí de destruição também de bactérias boas que estariam ali para ajudar. Então, por isso a necessidade da gente ter essa prevenção com probióticos. E a senhora trabalha nessa fase de vida, né, dos idosos, essa fase que cada vez mais vai ser uma realidade. A gente está mudando a nossa pirâmide de vida. Com relação aos idosos, com relação a essa interação medicamentosa, isso também afeta, além dos antibióticos, vai chegar no intestino também? Sim, sabe, Fernando, isso é um problema para nós, porque assim, o próprio envelhecimento, ele cursa com um trânsito intestinal mais dificultado, mais lento. E não só isso, você sabe que com o envelhecimento existe alteração da flora intestinal? A microbiota é afetada pelo envelhecimento. Então, só daí você já tem 2 fatores além de medicações. Idosos podem
tomar algumas medicações. Existem alguns analgésicos, opioides, por exemplo, são tão necessários para dores moderadas a intensas. Um dos efeitos colaterais da classe é a constipação, é o intestino preso. Então, a gente sabe que o intestino preso, ele é muito favorecedor da proliferação de bactérias ruins, né? Então, tem sim, a gente tem esse problema do envelhecimento de várias facetas, causando uma alteração ali do bom funcionamento intestinal. E a gente está falando aqui do cuidado com o intestino e da necessidade ou não de uma suplementação, de como esses probióticos vão ajudar nesse reforço desse exército tão fundamental que é o intestino. E a gente precisa falar desse autocuidado, desse autoconhecimento que tem uma relação direta com automedicação. Isso também vai atrapalhar a nossa microbiota, doutora? Sim, os medicamentos, né, que os pacientes podem estar tomando, no caso que eu citei aí, de usar um opioide analgésico, ou mesmo um analgésico que possa afetar, às vezes cálcio, a gente sabe que alguns pacientes têm constipação com o uso de cálcio, tão necessário para a saúde óssea, mas poderia causar um alentecimento do intestino. E isto a gente tem que estar com uma prevenção ali. São pacientes que, além de você orientar que precisa ter uma flora melhor, com algumas fibras, como a gente falou, e o próprio agente, né, no caso de iogurte, do kefir. Além disso, muitas vezes a gente precisa recorrer ao uso mesmo da suplementação de probióticos. E hoje a gente sabe que os probióticos, eles são seguros, né? Eles são seguros. Você teria contraindicação para esses de uso de probióticos só pacientes que têm uma alteração da imunidade muito importante. Para esses pacientes, realmente precisaria dessa orientação médica, né? Mas, em geral, os probióticos são bastante seguros, mesmo na população que eu atendo dos pacientes mais idosos. Eu queria chamar mais uma frase aqui do quadro Mitos e Verdades, que tem relação direta com o que a gente está falando, especificamente sobre os probióticos. Vamos ver? A frase é essa, doutora. Só quem tem problema intestinal precisa de probiótico. Mito ou verdade? Mito. Como eu já disse, o intestino, ele precisa, não só quando está alterado, de você ter atenção para aumentar os seus guerreiros, mas também fazer uma prevenção. O seu exército tem que estar o tempo todo ali de prontidão, porque você vai comer várias vezes no dia, e seu exército tem que estar de prontidão. E é um exército bom, um exército forte. Então, é mito que só para quadros patológicos você precisa de probiótico. Eu queria que a senhora desse alguns exemplos de sinais que o corpo dá, porque o intestino faz parte dessa máquina tão perfeita que ainda ajuda dando sinais importantes de que algo não vai bem. E a gente, na nossa empáfia, acha que não, isso não quer dizer nada. Errado, quer dizer sim. E a doutora Fânia vai dizer aqui alguns sinais que o corpo manda, indicando que a microbiota está pedindo ajuda. Sim. Olha, um dos sinais maiores que nós temos é a alteração do hábito intestinal. Porque, assim, existe uma rotina do intestino, as pessoas, em geral, e é necessário isso, ter uma rotina. Tem pessoas que vão ao banheiro todos os dias, tem pessoas que vão a cada 2 dias. Isso também não significa, pode não significar problema, pode ser da pessoa esse hábito. Então, se a pessoa tem um hábito de ir ao banheiro, vamos dizer que ela vai a cada 2 dias ou vai diariamente, aí ela começa a ir 3 vezes ao dia, começou a alterar. Ou alteração de aspecto das fezes com muco, né? Que pode significar que está inflamado o intestino, sangue nas fezes, e a consistência das fezes mais ou pastosas ou mais líquida. Isso podem ser sinais. Outros sinais que nós temos, alteração do hábito, eu falei para o hábito diarreico, mas ele também pode ir, ele está acostumado a ir no banheiro todos os dias, de repente ele começa a ir ao banheiro a cada 3 dias, 4 dias. Tem alguma coisa acontecendo? Será que é algum remédio que ele está tomando que está constipando ele? Será que é algum alimento que ele está
comendo que está fazendo com que o intestino haja desse jeito, ou tem algum problema mais sério do tipo um tumor. A gente sabe que no caso de cânceres intestinais, né, e que podem ser também prevenidos com intestinos que tenham bons funcionamento, isso pode fazer uma alteração de hábito. Então, o intestino dá sinais e dá sinais importantes de coisas importantes ocorrendo. Aí a gente vai chegar na biodisponibilidade, essa condição de entender o que a gente come e o que o corpo consegue absorver. Não é só o que a gente come. Na verdade, é o que o corpo consegue absorver com o que a gente come. Então, no envelhecimento existe uma alteração do intestino, ele acaba sendo mais lento. E não só lento, ele altera a permeabilidade dele, ele altera as células que absorvem os nutrientes. Então, uma coisa que a gente fala tanto na geriatria, o déficit vitamínico, principalmente as vitaminas do complexo B, elas são absorvidas no duodeno, no intestino delgado. Se você tem uma inflamação do intestino ou você não tem uma acidez suficiente com o próprio envelhecimento, você vai ter uma falta de absorção de nutrientes importantes. Eu dei apenas um exemplo entre tantos que a gente tem, que é das vitaminas do complexo B. Porque a produção endógena, que é aquela produção natural de nutrientes, ela fica prejudicada com a idade, com algumas outras variações da nossa microbiota. Normalmente a microbiota aguentaria dar conta do recado, mas pelos novembros da vida isso vai sendo alterado, né, doutora? E altera bastante. A gente sabe que não é a mesma coisa, né? A senescência, que é esse envelhecimento fisiológico, não é o patológico, não é a senilidade que nós estamos falando, o próprio envelhecimento bem Senescência fisiológico. e senilidade. A senescência é natural. A senilidade é algo que precisa, que se estabelece. Isso. Né? E faz parte da própria senescência essa questão desabsortiva. Você absorve menos nutrientes importantes, né? E existem mais chances de ter as intolerâncias. Por exemplo, hoje a gente ouve falar tanto das intolerâncias às lactoses, né? E por quê? Só o envelhecimento. O envelhecimento per se diminui as enzimas que vão digerir a lactose. E lembrar que para a digestão da lactose, flora intestinal também é importante. Uma boa flora intestinal. Olha só quanta coisa a gente está descobrindo, né? Com o passar dessas primaveras, né? Tudo vai se alterando, a absorção já não é a mesma, mas o que fica de importante nesse episódio é a percepção de que esse exército está pronto para ajudar a gente. Ele se chama microbiota. Ele tem guerreiros dispostos, mas eles precisam de um apoio substancial, né, doutora? Precisam de um grande apoio. Alimentação saudável, exercício. Fernando, exercício é muito importante para o intestino. Tanto faz parte do tratamento para quem tem intestino preso, se exercitar, se aumenta o movimento intestinal. Você precisa de movimento intestinal para a eliminação de fezes. Então, exercício é muito importante para o intestino. Dormir bem, uma noite bem dormida, que você está relaxando, isso interfere no intestino? Um intestino melhor? Sim, como eu falei, o cérebro tem... ele tem uma ação intestinal e o contrário também é verdadeiro. Então, ter uma noite de sono, outros hábitos que você pode ter em relação ao intestino é ter esse treinamento mesmo da hora de ir ao banheiro, procurar sempre manter aquele horário, né? Aquela rotina. A água, a hidratação é muito importante. Aliás, uma coisa que a gente fala muito na geriatria, você come fibra, mas se você não tomar água, você faz bolo fecal, e aí você acaba tendo mais problema. Então não adianta tomar só fibra. Não adianta você comer bastante pré-biótico se você não está hidratando para ajudar a fazer um bolo intestinal melhor. Muito bem. Dicas de ouro, preciosas, para uma vida longa e cheia de qualidade. Queria te agradecer, doutora. Muito obrigado. É sempre uma alegria te ouvir. Muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade. A doutora tem uma aula importante, a professora da Unifesp, então achou uma brecha na sua agenda para gravar com a gente. Sucesso, espero vê-la em outros episódios. Doutora, muito obrigado. Eu agradeço, Fernanda, a oportunidade, né? E a oportunidade de falar de uma temática tão importante, assim, é necessário isso para as pessoas, principalmente essas que estão saindo de férias e aí precisam ter uma rotina mais regrada, não tão lá e nem tão cá.
né? Precisa ter um equilíbrio. E para quem não está saindo de férias também, é preciso muita atenção, porque muita atenção só vai trazer problemas, né? Sim. Muito obrigado. Compartilhe o episódio com as pessoas que você sabe. Vão aproveitar as informações aqui, informações ricas sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima. Ficamos por aqui, mas voltamos por aqui em outro episódio do nosso Diálogo de Saúde da Marjan Pharma. Até a próxima.